Como estudar português para provas Sebrasp? Você, meu amigo, que vai fazer Polícia Federal, PRF, tribunais, enfim, qualquer área que você vai fazer concurso, que seja a banca Sebrasp, tem um bizu ali que é importante para você se dar bem nesse tipo de prova. Eu vou fazer aqui, compartilhar na minha tela com vocês, mas eu gosto sempre de trabalhar o português porque mesmo que você não tenha uma boa base, entenda uma coisa, meu filho, se você não aprendeu português desde a sua infância, estudando numa boa escola e tal, cara, não adianta você querer aprender agora toda aquela gramática, ortografia, todas as regras de acentuação gráfica, porque, cara, para você passar em concurso público, você não precisa disso, beleza? E você tá ouvindo isso de um cara que, ó, na prova da PRF eu errei uma questão apenas de 20 itens, na prova da PRF, na prova da Polícia Federal de 24 itens, eu errei apenas uma questão também, e agora no TSE, cara, 30 questões, eu acertei 27, deixei uma em branca lá e errei duas. Cara, eu sou o cara mais burro que vocês podem imaginar do ponto de vista da gramática e tal, mas eu entendi como é que a banca Sebrasp cobra. Então, você quer ser essa pessoa que vai acertar 23 de 24, como eu acertei, ou 19 de 20, ou 27 de 30 questões recentemente agora para analista do TRE, e também essa técnica já ajudou muitos alunos meus. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, tem quase 300 mil visualizações, mas eu estou fazendo aqui novamente para atualizar você, digamos assim, um vídeo 2025. Então, vou anotar aqui algumas coisas aqui, alguns conteúdos para vocês que querem aprender como estudar português para a Sebrasp, né? São dicas valiosíssimas, então aqui as últimas principalmente são as mais importantes, então já deixa aquele like para ajudar o nosso canal, se inscreve aqui se você ainda não está inscrito, porque você vai gostar muito desse conteúdo, tá bom? Então olha só, mesmo que você não tenha uma boa base, por que eu falo isso aqui, gente? Tem muitas pessoas que quando vão fazer um concurso da banca Sebrasp, eles pegam, por exemplo, um edital como esse aqui é um edital verticalizado que a gente acaba liberando para os nossos alunos lá do Protocolo Federal. Inclusive, se você quer ser nosso aluno, vou deixar o link aí para vocês. Mas a gente tem aqui uma planilha de estudos de organização feita pelo professor Rodrigo, e nós temos basicamente aqui todo esse conteúdo para você estudar português na prova da PF, por exemplo. Então, tanto a PF como a PRF costumam repetir esses assuntos. Então, você tem aqui compreensão e interpretação de textos, reconhecimento de tipos de gêneros textuais, domínio da ortografia, domínio de mecanismos de coesão, enfim, você vem tendo aqui uma estrutura de assuntos, uma grande árvore de assuntos, e cada um desses assuntos aqui, meu irmão, abre lá, sei lá, 300 videoaulas, né? Então, o primeiro ponto que eu queria partir para você aqui é não estude seguindo os tópicos do edital versus videoaulas desses conteúdos, tá? Isso aqui é o que muita gente comete, isso aqui é um primeiro grande erro que muita gente comete, e aqui eu quero tirar isso da sua vida, tá? Não é para você pegar os tópicos do edital e, pô, vou assistindo, acompanhando ali, né? Não acompanhe a sequência de aula do seu curso, por exemplo, tá? Isso vale, inclusive, aqui pra gente, tá? Que a gente tem aqui o nosso preparatório, e eu sempre oriento os alunos no planejamento ali de como, de fato, estudar o português para esses concursos da banca Sebrasp, tá? Da banca Sebrasp aqui. Isso vale para outras bancas também, mas eu vejo muito presente na banca Sebrasp. Então, isso é um erro muito cometido pelas pessoas. As pessoas costumam lá acentuação gráfica, aí tem 30 aulas de acentuação gráfica. Aí vai para ortografia oficial, 240 videoaulas de ortografia oficial. Cara, quando você vai observar esses assuntos, muitas vezes nem cai no concurso público dessa forma, né? Você vai ver que o Sebrasp, principalmente, é muito uma gramática aplicada ao texto. Então, quando você estuda para a prova Sebrasp, vai cair gramática sim, né? Cai assuntos lá voltados à gramática, muitas vezes uma acentuação, alguma classe gramatical, uma crase da vida e tudo, só que isso aplicado ao texto. Então é muito mais fácil você partir, antes de estudar aquela gramática pura, você fazer exatamente as técnicas aqui, as dicas que eu vou te mostrar, e o seu português, inclusive, vai ser um estudo muito mais motivado, né? Eu vejo que tem muitos alunos que se desmotivam, né? Quando você estuda assim, né? Quando você estuda de maneira seguindo o curso, você se desmotiva, tá? E isso não é o que eu quero para você. Eu quero que você estude de uma maneira mais motivada, né? Sem ficar com aquela, ai, professor, eu não aguento mais estudar português, é muito chato e tudo, porque você está seguindo a sequência de aulas, tá? Mas, professor,
O que fazer, né? O que fazer de fato? O que fazer? Eu costumo dizer que português é uma das únicas matérias que eu aceito aquela ideia do estudo reverso, né? Do estudo reverso. O que seria o estudo reverso? O estudo reverso consiste em você, antes de estudar a teoria, né, aqueles assuntos que estão lá sequenciais no seu edital, você resolve questões e a partir dessa resolução de questões, você efetivamente consegue aplicar o seu estudo teórico, ver como é que está caindo em prova e tal, tal, tal. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui para vocês é estude resolvendo provas completas Sebrasp. E você vai entender o porquê. Professor, mas eu ainda nem estudei, né? Eu ainda nem estudei o assunto crase, por que eu vou resolver uma prova, tá? Calma, meu pequeno gafanhoto, isso aqui tem um porquê que você vai visualizar aqui. Quando você resolve provas completas Sebrasp, tá? Você vai ter aqui, você vai conhecer o perfil da banca. Você vai conhecer os tipos de questões de português que ela cobra, né? Você vai também começar a perceber quais os assuntos mais cobrados, né? Mais cobrados. Esse perfil da banca aqui também, nós temos um padrão que ela segue, né? Então, pô, a Sebrasp gosta muito de cobrar o que é restritivo, o que é explicativo, gosta muito de cobrar crase facultativa, gosta muito de cobrar substituição de palavras. Então, tudo isso aqui ajuda muito quando você tem um contato presente com a banca, né? Então, você está fazendo questões. Mas, professor, como que eu vou resolver essas provas completas, né? Ó, para você resolver uma prova completa dessa, você vai utilizar uma plataforma de questões, né? Uma plataforma de questões, pode ser o TEC, pode ser o QC, você pode baixar diretamente no site do PCI ou no próprio site da banca Sebrasp, né? Na própria Sebrasp você consegue baixar os cadernos de provas. Eu vou mostrar para vocês aqui utilizando o TEC, né, que é um dos nossos parceiros aqui do projeto também, né? Nossos alunos têm cupom de desconto de 20% dentro do TEC Concursos. Eu vou abrir aqui o TEC, pessoal, e olha só como é que eu oriento os alunos, né? Você pode fazer dessa forma no Q-Concursos também. Eu vou abrir aqui a língua portuguesa, né? Então, vamos abrir aqui língua portuguesa, que é a nossa disciplina, tá? E aí, naturalmente, quando você está estudando para o concurso, você tenderia a abrir um desses tópicos específicos. Ah, vou estudar aqui ortografia, vou fazer só questões de ortografia. Ou vou só fazer questões de sintaxe, né? Vou fazer só... Então, aqui não. Aqui o que eu procuro fazer com vocês, né? Eu digo para vocês o seguinte: você vai selecionar todo o conteúdo de português, tá? Todo o conteúdo de português. E aí você vai escolher, obviamente, aqui no filtro, a banca Sebrasp. A banca Sebrasp. E aí nós vamos aqui escolher o ano. Aqui é um ponto muito crucial dentro do seu estudo. O objetivo é que você conheça como a banca tem vindo cobrar, certo? Conheça a estrutura, questões de prova, o padrão, o modelo. Então eu vou começar a resolver as provas de 2025. Você vai criar um banco de provas do ano de 2025, porque você quer ficar bom na banca Sebrasp nas últimas provas dela, como é que ela tem cobrado nos últimos concursos. Então, a partir dessa prova, depois você vai fazer de 2024, depois você vai fazer as restantes, tá bom? Você não precisa remover as anuladas ou as desatualizadas, tem opção? Tem. Mas você pode manter, porque a nossa ideia é a gente resolver a prova por completo. E muitas vezes uma questão dessa anulada, que você tira do seu caderno, era uma questão que te ajudaria ali a entender o padrão de questão da banca examinadora também, tá bom? Então aqui um segundo ponto, estude resolvendo provas completas, e aí você vai selecionar as últimas provas, né? As últimas provas. Então você vai começar do ano de 2025, depois que você resolver de 2025, você vai para 2024 e assim sucessivamente, né? Cada vez que você for adicionando, você for somando, você vai criando aí uma nova estrutura de provas para você, beleza? Então selecionei aqui Sebrasp, vou selecionar provas do modelo certo ou errado, beleza? Eu quero questões do padrão certo ou errado. E eu posso criar aqui esse caderno, né? Provas de português de 2025, né? Posso criar dentro de alguma pasta lá que eu tenha, né? Vamos supor que seja um aluno aqui da mentoria, e vou gerar esse caderno, beleza? Ao gerar esse caderno, pessoal, o que vocês percebem aqui? Ele cria uma estrutura de questões, né? Uma estrutura de questões. Você tem aqui o índice aqui que você consegue observar os assuntos mais cobrados, você consegue ver as estatísticas aqui desse seu caderno, né? Você tem as configurações, os gabaritos. E aí o que você pode fazer aqui, né? Das duas uma, né? Você pode dessa forma como eu gosto de fazer, você pode clicar aqui ó, na própria estrutura da prova aqui de 2025, e aí você vai, obviamente, aqui salvar esse caderno. Você tem aqui as questões, ó, as questões de prova, desde a questão 1, e aí você
tem essa opção aqui de fazer a questão diretamente na plataforma. Eu não gosto, eu acho que o ideal é você vir aqui na prova mesmo e baixar essa prova, né, o PDF, porque é aí que está a questão, né? Arquivos para download, seria o terceiro ponto que eu colocaria aqui. Imprima essa prova. Então, pô, vou fazer essa prova aqui de professor e tal, e aí eu posso vir aqui, né, deixa eu só colocar aqui, para abrir aqui na minha tela aqui para vocês, só para não, para ficar de uma maneira organizada. Deixa eu abrir aqui, conhecimentos gerais, pronto, vou abrir aqui para vocês, vou abrir aqui, vamos lá, abrir aqui a prova. O ideal é que você imprima, né, a prova, para você ter aquele contato com o papel, né, você vê até a formatação e tudo, você vai fazendo ali sua marcação, seus grifos com a caneta. Tem é uma outra pegada você resolvendo prova assim, né, tem gente que usa tablet ou no computador, mas eu particularmente prefiro que você tenha contato com o papel, faz uma diferença. Então, eu sempre digo aqui para os meus alunos, imprime essa prova, né, então a ideia aqui é você ter contato com o papel, né, fazer as marcações diretamente ali, né, diretamente no papel, o grifo, simulando o seu dia da prova, né, simulando o dia da prova, aqui também tem um papel mental, tá, gente? Quando você faz isso aqui, no dia da prova, você observa aquele papel e você fala, pô, tô acostumado já a fazer isso, né? Eu costumeiramente vou fazendo provas. Eu, particularmente, funcionou muito isso comigo. No TRE, eu fiz as últimas 10 provas da Sebrasp ali e foi a minha forma de estudar português, tá bom? Você vai já entender o porquê disso, beleza? Após você fazer essa prova impressa, e obviamente você vai entender em que momento elas vão sumir aqui desse seu caderno que você criou, tem aqui a parte de resolução, né? Então você vai resolver a prova ali no papel e tudo, e depois você vai corrigir a prova, né? As questões, no caso, as questões diretamente no site de questões, tá? Diretamente no site de questões. Você vai entender por quê. Quando você faz a prova e tem todos os seus gabaritos aqui no papel, a ideia é que você volte aqui na plataforma de questões e você vai fazer aqui essas questões. Então você vai vir aqui, ó, questão de número 1, né? Pô, questão, vamos supor que você marcou certo lá, né? Pô, errei a questão e tal. A ideia de corrigir é exatamente isso, corrigir a prova, e aí vem o quinto passo, lendo os comentários, né? Então, leia os comentários das questões, né? Questão de aprendizado mesmo, né? E aí o que é interessante, você vai ler aqui, pô, errei essa questão 1, deixa eu ler aqui o comentário dela, né? Por que eu errei? Pô, isso aqui e tal, papapá, você vai estudar, né? Não é só resolver a prova, você vai estudar aqui, você vai ler aqui o comentário aqui direitinho, para ver por que você errou. Você vai ter já feito a prova antes, você já vai ter feito as questões, e você vai olhar, porra, eu errei por conta disso, eu acertei por conta disso. Independente de você errar ou acertar, tá? Isso aqui, ó, independentemente de errar ou acertar, leia os comentários. Beleza? Leia os comentários. O sexto ponto aqui também, que é muito importante nesse momento, é você fazer anotações em cima dos erros ou até mesmo um comentário bizu que chamou sua atenção. Então, pô, de repente você estava aqui, você acertou, ou independente se errou, viu um comentário legal que te ensinou algo, joga isso num material, num resumo digital seu, porque isso pode agregar bastante também na sua preparação, beleza? Então vou lá, fiz a primeira questão, pô, errei, vou para a segunda, pô, segunda questão, vou marcar certo de novo, pô, essa eu acertei, mas eu vou sempre dar uma olhadinha aqui, né? Pô, olha só, caramba, a prova está cobrando muito isso aqui, você pode vir lá, anotar, fazer essa anotação. Uma coisa que é interessante também, pessoal, dentro dessa anotação, tá? Você pode, né, dica 7 aqui, faça um dicionário de palavras Sebrasp. Eu fazia isso, tá, gente? Eu acho muito interessante. Por quê? A Sebrasp costuma repetir algumas palavras, por exemplo, prescindir. Prescindir tem o sentido de ser algo dispensável. E, por vezes, essa palavra muda o sentido da questão. Você sabe que está certo, mas ele disse prescindir ali no meio. Então, já torna a questão errada, por exemplo. Então, tem algumas palavras que o Sebrasp ama que você tem que ter um dicionário ali anotado, colado na sua parede ali e tal, para que você sempre fique revisitando isso. E aí, obviamente, enquanto você está corrigindo aqui as questões, você está fazendo essas anotações. Eu estou resolvendo, eu estou fazendo aqui, eu estou acertando, eu estou errando. Então, com base nisso aqui, você vai sempre lendo os comentários, fazendo essas anotações. Olha só, tem aqui, né, um PDF, olha só isso aqui, cara, isso aqui tudo
pode ser um material que vai para o teu resumo. Então você vai estar estudando e conhecendo efetivamente esses assuntos, beleza? Então, professor, fiz aqui uma prova e tal, beleza. Na próxima vez que você for estudar, você vai seguir novamente isso. Só que se você for nas suas configurações do caderno e editar filtros, você pode tirar aqui, por exemplo, na hora que você cria aqui, você pode conseguir tirar as questões que você já resolveu, né? Então, remover as que já resolvi, tá? Então, observa que quando você remove as que você resolveu, ó, se você tiver feito uma prova completa e salvar novamente esse caderno, ele já vai trazer outra prova ali, né? No caso aqui, vai trazer essa prova porque eu não resolvi a prova toda. Mas se você tiver resolvido a prova toda, já vai trazer ali uma outra prova para você, né? Então, deixa eu ver se aparece uma outra prova aqui para mim, que no momento está mostrando só essa daqui de língua portuguesa, mas pode ter certeza que vai chegar aqui uma hora, ó, pronto, analista de previdência. Então, pô, hoje eu vou tirar o dia para resolver a prova de analista de previdência e tal. Então você vai, dentro do seu próprio caderno, você vai editando, né? Então você vai colocar aqui, ó, removendo do caderno as provas que já resolveu. Já resolveu. Vai chegar um ponto que, quando você já tiver resolvido muitas provas, né, todas as provas de 2025, vai acabar. Aí você vai ter que ir para as provas de 2024, tá? Professor, beleza, após eu ter feito, sei lá, umas 10 provas e tudo, o que eu devo fazer? Eu devo continuar nessa pegada? Bom, se você está indo muito bem, né, pô, professor, essa pegada está indo muito legal, estou me motivando, estou gostando e tal, pode acontecer de você errar muito no início, e tá tudo certo, né, pô, eu estudo reverso e tal, você vai errar muito no início, mas depois você vai meio que pegando a manha. Só que quando você vai fazendo essa análise, anotando isso no seu aplicativo aí de acompanhamento do seu estudo, ou até mesmo na sua planilha, vai chegar um momento que você vai o quê? Perceber os assuntos que você teve mais dificuldade. Então, aí sim, pô, com base nesses assuntos de maior dificuldade, aí sim eu vou focar em assistir aulas ou ler PDFs dos assuntos, dos assuntos, dos assuntos que apresentou mais dificuldade, mais dificuldade. Então observa, pô, professor, já fiz várias provas, observei que no assunto crase eu estou muito ruim, ou no assunto de adjetivos, advérbios, não sei o quê. Aí sim, com base, né, desses assuntos que você já fez muitas provas e viu que precisa dar uma melhorada, aí sim você vai no seu curso assistir uma videoaula ou PDF daquele conteúdo. Observa que você, antes de chegar nessa etapa, você seguiu todo o processo, né? Porra, estudei resolvendo prova, verifiquei as últimas provas, eu imprimi essas provas, eu tenho muitas anotações, muitos grifos, muitas marcações, eu corrigi a prova fazendo questões diretamente no site, eu li os comentários dessas questões, independente de eu errar ou acertar, eu sempre ficava lendo os comentários, eu fazia as anotações em cima dos meus erros e até mesmo comentários bizus de acertos que eu tinha, mas eu vi um comentário que me chamou a atenção, joguei isso no meu material. Eu fiz um dicionário do Sebrasp e ficava atualizando todo o tempo, revisando esse dicionário para que eu pudesse melhorar. Eu removi do caderno de provas que eu já fiz aqui, dos cadernos de questões, as questões que eu já resolvi. Porque com base nisso eu consigo finalizar minhas provas daquele ano, por exemplo. Foquei em assistir aulas ou ler PDFs dos assuntos que eu apresentei maior dificuldade. Então, observa que dessa forma você consegue melhorar e corrigir os seus erros. E acima de tudo, né, gente? Faça provas. Faça provas também. Ah, vou fazer, professor, meu foco é PRF. Cara, faz a prova da PF, porque a banca é Sebrasp, então faça provas da sua banca. Quanto mais contatos você tiver, também ali naquele momento de prova, aquele domingo de prova, pô, professor, eu fui lá naquele domingo de prova resolver encarar uma prova Sebrasp. Isso também pode ajudar muito, tá? Uma dica plus aqui para você, cara, um resumo digital de português, tá? Esse resumo digital, ele não precisa ser com base nas aulas, efetivamente. Tem que ser com base nas questões que você faz. Então, cria um resumo de português bisurado de questões. Então, tipo assim, pô, professor, vi que caiu muito lá o que é restritivo, o que é explicativo. Você tem que ter dentro do seu resumo algumas anotações ali, o que é restritivo, o que é explicativo é isso e tal, 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 tal. Então, isso vai te ajudar pra cacete, cara. Tu vai ver que esse teu material, ele vai ser melhor do que muitos materiais, porque ele foi feito com base nas suas experiências. Então, esse fazer provas também pode ser os próprios simulados, né? Porque com base nesses simulados, você vai se testar, você vai observar também o padrão de questões da banca, tá, pessoal? Então, eu acredito que dessa forma você vai conseguir avançar muito nos seus conteúdos, você vai ter um estudo mais motivado. Não estude, cara, dessa forma, seguindo as sequências dos cursos, tá? Esse tipo de sequência vai te prejudicar, porque você vai se desmotivar, são muitas aulas para você
fazer ali para você assistir, muitos PDFs para você ler. Cara, encara as provas. No primeiro momento pode parecer difícil, você pode apresentar alguma dificuldade, mas no médio prazo você vai começar a perceber que, pô, tem um padrão ali por trás. Pô, gente, as últimas provas que eu fiz de Sebrasp, eu nunca cheguei a ver uma videoaula, ler um PDF, eu sempre pegava essas questões para resolver, e no dia da minha prova era exatamente uma cópia, né? Praticamente caíam as mesmas questões ali, os mesmos assuntos. Isso vem sendo cobrado há muitos anos, cara, muitos anos. Então, quer ter um estudo mais motivado dessa forma? Siga esse exemplo, tá bom? Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Muito obrigado mais uma vez por todos vocês que nos acompanham. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o link do nosso projeto Protocolo Federal, para você que quer nos acompanhar, quer fazer parte desse projeto. Me siga lá no Instagram também, @bymateussantos, todos os dias com muitas dicas e motivação. Agora me conte aqui nos comentários, você já tentou fazer isso? Vai testar? Gostou dessas dicas? Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tamo junto, pessoal. Bora vencer. Valeu!